Vamos lá, citação. E aí, vamos falar da citação, né? Aqui, citação como forma de preservação dos direitos autorais. E aí eu ressalvo um outro ponto. Se você citar uma obra e reproduzir toda essa obra só com um autor, eu creio que isso é plágio. Você não está trabalhando um trabalho acadêmico com vários autores para testificar. Você está trabalhando um autor, você está copiando um autor. E isso continua sendo plágio, a meu ver. Ok? E vamos lá, citação. Nós temos a norma da ABNT. E o que seria a ABNT? Associação Brasileira de Normas de Técnica. Para trabalhos acadêmicos, eu tenho aqui como evitar o plágio, que nós já vimos que é crime. Então, eu tenho a citação, que ela é a menção de informações extraídas de outras fontes. Então, eu posso usar trabalhos de outras pessoas, sim, mas desde que eu utilize um mecanismo de citação dentro do texto e lá no final também na referência. E aí eu tenho toda uma estrutura, né? Quais são as formas de citação no curso do texto, ou seja, no desenvolvimento do texto? E aí eu tenho várias formas, né? Então, de novo, para que serve citação? Menção de uma informação extraída de outra fonte. Ou seja, quem produziu esse conhecimento, eu estou apropriando dele para fundamentar, consubstanciar um pensamento, uma teoria, uma pretensão minha, um desenvolvimento, ou para resolver um problema que eu construir sobre determinado assunto. Eu tenho duas modalidades de citações, que elas vão se subdividir. E eu gosto de colocar os nomes alternados porque vai também nos ajudar. Primeira modalidade de citação, ela pode ser direta ou literal do texto. E o nome já diz, né? Direta ou literal do texto. Eu reproduzo a literalidade do jeito que o autor colocou. Aí vocês vão perceber que eu ponho uma aspa e aí eu copio literalmente essa ideia do autor e coloco lá dentro do meu argumento, da minha estrutura, da minha pesquisa. A outra modalidade de citação que eu tenho é a citação indireta ou da ideia do autor. Aqui eu não reproduzo o que acontece com o contrário da primeira lá, eu não reproduzo a literalidade do texto. Eu escrevo com minhas próprias palavras, a ideia do autor. Continua sendo a ideia do autor, mas eu tento interpretá-la do meu jeito e coloco dentro do texto. Mas como a ideia de outra pessoa, apesar de estar sendo escrito do meu jeito, eu tenho que citar a fonte. Então eu tenho a citação indireta ou da ideia do autor. Ok? Importante. Dentro dessas modalidades de citação, eu posso trabalhar ela com o modelo Chicago, que é autodata, que vocês vão visualizar daqui a pouco, ou nota de rodapé. Você vai lá no Word e coloca uma nota de rodapé que aparece a numeração e aparece no final a citação da referência da obra, seja citação literal, seja citação da ideia. Ok? Nós vamos visualizar isso daqui a pouco também, para ficar bem claro e visível. Dentro das citações direta ou literal do texto, nós já falamos, né, que eu reproduzo a literalidade do texto, eu coloco exatamente como o autor colocou na sua obra. Eu tenho duas subdivisões: citação direta ou literal curta, citação direta ou literal longa. Curta, o nome já está falando, ela é curta. E aqui eu vou colocar até 3 linhas. Longa é acima de 3 linhas. Aí eu vou, ou seja, a partir de 4 linhas, eu vou fazer a chamada citação longa. O que muda nisso? Muda a sua estrutura. Enquanto que a citação direta curta até 3 linhas, eu faço no corpo do texto, só ponho uma aspa para poder diferenciar. Na citação direta longa acima de 4 linhas, eu vou recuar. Ele vai ser diferenciado. Ou seja, dentro da estrutura do texto, nós vamos ter um recuo de 4 centímetros. Nós vamos visualizar isso agora. Ok? Primeira modalidade aqui de citação direta literal de um texto curta. Vocês estão percebendo aqui trecho de 3 linhas, ou seja, e aqui eu estou usando o modelo Autodata. René Davi, coloco lá 1998, página 278. Esse é o modelo Chicago Autodata. Professor, eu poderia usar nota de rodapé? Poderia, eu colocaria, ao invés de 1998 estar ali junto com o texto, estaria embaixo, através de uma nota de rodapé que receberia uma numeração, ok? Mas voltando aqui, a citação direta é literal porque eu estou reproduzindo a literalidade do texto do autor, ou no caso aqui o autor é René David. E veja bem, é até 3 linhas, veja bem, até 3 linhas. E tem uma aspa no começo e no final da obra que vai fazer a diferenciação, ok? Aqui nós temos uma aspa que vai ser o diferenciador para não se confundir com o seu texto. Então a aspa vai simbolizar a citação direta curta ou literal curta. Agora vamos falar um pouco sobre a citação direta literal também,
porém longa. Longa por quê? Ela tem acima de 4 centímetros. Ou seja, vocês estão percebendo aqui que eu recuei 4 centímetros? Não só recuei 4 centímetros, mas a fonte também dessa citação recuada 4 centímetros, tem um tamanho menor, normalmente é um tamanho 10, né? Se a fonte for 12 é 10, né? Então ela tem um tamanho menor, o tamanho da letra ela é menor. Tem um espaço entre linha, também é simples, né? O que seria esse espaço entre linha? Esse espaço aqui, simples, fonte menor, espaço simples, recuo de 4 centímetros. Vocês estão percebendo que aqui é uma citação longa, porque é acima de 3 linhas, né? Então chegou 4 centímetros, recuamos 4 centímetros e é feita dessa forma. Ela reproduz literalmente a ideia do autor. Eu não mudei nada, literalmente. Aqui eu tenho um modelo, para vocês entenderem, de autodata, né? Que eu pego o sobrenome do autor, ponho o ano mais página. Daqui da mesma forma, sobrenome do autor em caixa alta. O que é caixa alta, professor? Maiúsculo. O sobrenome tem que vir maiúsculo. O ano da obra e a página da respectiva obra. Isso aqui vai nos ajudar a entender o modelo autor-data. Perfeito? Autor-data. E se fosse nota de rodapé? Isso aqui tudo estaria com uma numeração e aqui no final. Numeração aqui no final, ok? Mas qual que é a melhor? É critério. Ambos são critérios da norma da BNT. Alguns preferem que o modelo autor-data para não sair do texto. Outros gostam do modelo nota de rodapé. Alguns utilizam o modelo autor-data e usam só o modelo de nota de rodapé só para mero esclarecimento, mero aclaramento de alguma palavra ou outra. Ok? Perfeito, perfeito. Vamos continuar.